Fala, meu povo lindo. Boa noite para o meu povo do presencial. Ainda bem que nós temos presencial. Meu povo, é muito ruim dessa aula, pessoal do online, viu? O povo do online, não fique triste. Mas é porque com o presencial a gente acaba tendo esse contato com vocês. Então, boa noite também para o meu pessoal do online. O que foi que eu coloquei que é muito importante, tá? Eu começo aqui colocando o meu WhatsApp, que é o meu WhatsApp pessoal, 71993722559. Nós temos 2 grupos de segunda fase. Nós temos o grupo de segunda fase só EAD, que é só quem estuda à distância, todo online, para vocês que estão me assistindo de casa, que faz tudo online. Então vocês vão vão mandar uma mensagem para o meu WhatsApp e vão pedir que eu inclua nesse grupo de segunda fase de trabalho EAD. Vocês que estão aqui no presencial, é o que a gente chama de presencial mais EAD. E aí, quem não está incluso no grupo, vai pedir que eu inclua ainda hoje, tá? Nesse grupo, a gente coloca mensagens importantes, como o que você deve estudar, ver se você está seguindo o cronograma. Tem gente que está atrasado no cronograma porque entrou depois, ou porque não teve acesso ao sistema, ou porque não tinha feito ali a configuração. Por isso que é muito importante que vocês possam estar nesse grupo. Para quem quer adquirir o meu e-book, Pro é obrigatório? Não é obrigatório, é facultativo. É o e-book de segunda fase de trabalho. Para quem quiser adquirir, ele está disponível pela plataforma Hotmart. É só colocar e-book segunda fase de trabalho, o meu nome Ingrid Gil Salles, e colocar esse cupom aqui de desconto, ó, que é o hashtag Gil50, tudo maiúsculo. Você coloca esse cupom de desconto e você vai ter direito a 50% de desconto. Quem puder acompanhar, as minhas aulas são todas baseadas no e-book de segunda fase de trabalho. Então, quem puder, o que eu aconselho? Imprimir. Posso pegar aqui o seu, colega? Como ela fez aqui, ó. Aí ela imprimiu, tá vendo? Ação de consignação em pagamento. Fez a apostilazinha dela e aí ela vai fazendo aqui todas as considerações que eu vou tecendo. Eu já gastei muito, estou sem dinheiro. Não tem problema. Vai com um caderno mesmo. Pega um caderno para poder fazer essas anotações, tá? Além disso, o que é importante? Ou o livro aqui, olha, do professor Renato Saraiva, porque teve gente que já comprou. Era a edição que eu indicava até o exame passado, Ariana Linhares, Rafael Tonassi, desde que ele esteja até julho desse ano, atualizado até julho deste ano. Por quê? Porque os meses de setembro e outubro, eu já falava aqui para o meu pessoal do presencial, tivemos 2 leis que foram aprovadas importantíssimas e que mexem conosco. A Lei da Liberdade Econômica e a Lei de Abuso de Autoridade. Essas 2 legislações não vão cair na prova do 30º exame, mas tão somente na prova do 31º exame da ordem. Por isso que quem vai fazer agora, tá? É importante que seja até julho. Posso pegar aqui o seu? Aqui eu recomendo, em primeiro lugar, essa aqui, do professor Carlos Henrique Bezerra Leite, que é a 6ª edição. Tá vendo? Professor Carlos Henrique Bezerra Leite, é da editora Saraiva. Por quê? Porque no exame passado a gente descobriu que, apesar dele ser mais fininho, acreditem em mim, ele está mais completo do que a de Renato Saraiva, Ariana Linhares e Rafael Tonassi. Ele tem mais remissões ao CPC. E como eu sou processualista civil, vocês vão reparar que várias vezes eu vou fazer remissões ao CPC, que a Ariana Linhares, Rafael Tonassi e o Saraiva não fazem. E as legislações extravagantes também que eles estão deixando a desejar, tá certo? Tem aqui algumas considerações que eu vou fazer. Amores, eu deixei aqui também o contato de Marcos Gabriel, que é o 71993400841, que me auxilia. Então, eu estou com problema no acesso à plataforma. Eu não estou acessando as questões. Enche o saco de Marcos Gabriel, 24 horas por dia. Ele está aqui para isso, ok? Segunda fase de trabalho. A gente tem 2 opções. O presencial mais EAD, ou tão somente o EAD, no qual a pessoa faz tudo à distância, não é porque estamos à distância, ainda assim, né, estaremos juntos aqui. O que a gente vai ter? Do que é composta a nossa segunda fase de trabalho? Ela é composta do curso de peças. Eu diria que essa é a nossa base mais importante, tá? É você saber redigir a peça, você saber identificar a peça e você saber resolver as questões. Nós teremos aulas aqui no presencial, segunda, terça e quarta-feira, das 18h20 às 22 horas.
Só que essas aulas só serão transmitidas para o pessoal do EAD no dia consecutivo. Então, quem é do presencial vai ter aula comigo segunda, mas essa aula da segunda só vai ser transmitida na terça. Vocês terão aula comigo na terça, essa aula vai ser transmitida para o pessoal do online na quarta, e vocês terão aula comigo na quarta, essa aula vai ser transmitida na quinta-feira. Só que, além disso, lembre que, além do curso de peças, vocês têm disponível, por isso que é presencial, mais EAD na plataforma, hoje já, o curso completo de Direito Processual do Trabalho. Então, vocês devem assistir todas as aulas de Direito Processual do Trabalho. E não só isso, como também resolver as questões que estão lá. As questões que estão lá são objetivas, só que ainda assim traduzem a forma de pensar da Fundação Getúlio Vargas. E não é porque é objetiva que não te ajuda a raciocinar. A Fundação Getúlio Vargas é aquilo que a gente diz, ela pensa como pró-empregador. Então, eu preciso incutir nesse nosso tempo que a gente tem, até dia 1º de dezembro, o pensamento pró-empregador. E não pró-empregado. E você vira para mim e diz, mas pró por quê? Olha como eu te provo que a Fundação Getúlio Vargas ela é pró-empregador. Contestação já caiu quantas vezes? 10 vezes. Contestação, eu quero que vocês coloquem isso na cabecinha de vocês. É a peça predileta, é o que a gente chama de queridinha da Fundação Getúlio Vargas. Contestação é a peça de defesa da parte reclamada. A gente unificou tudo na contestação. Depois a gente vem para recurso ordinário, que já caiu 9 vezes. Sendo que dessas 9 vezes, observem, 7 vezes quem estava propondo o recurso era a parte reclamada. 7 vezes a parte reclamada. 2 vezes a gente teve aqui o empregado como reclamante. O empregado como reclamante. Para o que foi mais que caiu? 5 vezes a petição inicial trabalhista, que é o que a gente chama de reclamação trabalhista, peça do empregado. Depois, agora com o último exame da ordem, 2 vezes a gente teve a ação de consignação em pagamento, tá? Ação de consignação em pagamento. Tivemos uma vez, pense que essa ação é peça de quem? De quem é essa peça? Do empregador. É o empregador que consigna em pagamento, porque ele não conseguiu localizar o empregado, ou conseguiu localizar, mas ele não aceitou aquele pagamento. Tivemos uma vez embargos à execução, ou embargos do devedor. De quem é essa peça? Quem é que é o devedor? A parte reclamada. Numa reaplicação da prova na região norte, nós tivemos uma vez contra razões ao RO. Contra razões ao RO, que foi proposta, contra razões ao recurso ordinário, caiu uma única vez pela parte reclamada. Meu povo, faz as contas comigo. Contestação, 10. Parte reclamada. RO, 7, parte reclamada. 10 com 7, 17. 2 vezes ação de consignação em pagamento, 19. Uma vez embargos de execução, 20. Contra razões, 21. Então, observe, a gente está indo para o 30º exame da ordem. 21 vezes foram cobradas peças que são de cunho eminentemente de quem? Do empregador, parte reclamada. Eu quero que vocês anotem esse rol. De tudo que a gente for ver, vocês vão dar prioridade. Primeiro lugar, quem? Contestação. Segundo lugar, quem? RO. Terceiro lugar, quem? Reclamação trabalhista. Quarto lugar, ação de consignação em pagamento. Quinto lugar, embargos de execução. Sexto lugar, contra razões ao RO. Essa vai ser a sua ordem de prioridade, minha pró, por quê? Não é porque eu quero. Quem é que dita as regras? A Fundação Getúlio Vargas. Então, a gente vai assumir essas regras. Vocês vão estudar necessariamente, dar prioridade a essa ordem. Por isso que vocês vão perceber que a gente vai treinar mais vezes o quê? Contestação. Depois, RO. Depois, reclamação trabalhista. Por quê? Porque essa é a forma de cobrança da Fundação Getúlio Vargas. Tá certo? Estamos combinados assim? É importante em todo encontro, vocês trazerem necessariamente a CLT.
Vocês que estão em casa me assistindo também. Por quê? Porque a gente vai fazer remissões. Então, eu vou pedir assim, ó, vá lá para o seu índice remissivo e anote, e faça esse complemento. Principalmente quem está com a obra da Ariana Linhares, Rafael Tonassi e Renato Saraiva. Me perguntaram a respeito do vade-mecum. Essa primeira aula é mais introdutória. Já comprei o curso, já comprei CLT, o negócio está pegando. Comprar mais um vade-mecum. Se você está com a CLT do Carlos Henrique Bezerra Leite, leva pelo menos um vade-mecum no dia da prova. Você pede até o vade-mecum emprestado, ó, é só para o dia da prova, e eu devolvo. Lembrando que esse vade-mecum vai estar atualizado no máximo, estourando até início de agosto desse ano. Para quê? Para não incidir nem a lei da liberdade econômica, nem a lei de abuso de autoridade. Eu estou com a de Ariana Linhares. Bom, se você está, você pelo menos pega emprestado um dia antes para fazer as remissões que você anotou no caderno e leva no dia da prova, caso você não possa comprar. Na prova da OAB, a gente sempre vai trabalhar assim, ó, plano A, plano B, plano C e plano D. Então, presta atenção. Você vai trabalhar comigo assim, plano A. O que é o plano A? Plano A é a prova Mega Ultra Power Perfeita. É aquela prova que você tira 10, e você tirando 10, eu chamo para você ser sócio lá do escritório de advocacia. Por quê? Porque você tirou 10. Tirar 10 na prova da OAB é quase impossível. É o plano A. Qual é o plano B? O plano B é deu merda. Eu esqueci de colocar alguma coisa. Como é que eu faço para encaixar aquela resposta? Como é que eu faço para encaixar aquela parte no meio, já lá no finalzinho? Plano C, deu merda ao quadrado. Já estou terminando a peça e não disse tudo que eu tinha para dizer. Plano D e plano E. A, B, C, D ou E. Se você seguir isso, o que eu quero que você tenha em mente é, a sua prova não vai ser perfeita. Qual é o problema do aluno que faz segunda fase de trabalho? Chega lá e diz, poxa, eu imaginei uma coisa, lembro no meio do caminho que eu deveria ter colocado prioridades e prerrogativas e não fiz. Calma, tem solução. A gente coloca no final. É o mais adequado? Não. Só que você tem que entender que prova da OAB, bebê, é pontuar. Então, você vai trabalhar com pontuação. Não é a prova perfeita. Não é a prova na qual você vai peticionar para o juiz. Você vai para a sua prova da OAB como assim, ó, eu tenho que pontuar. Eu vou te ensinar isso aqui. Como pontuar no plano A, como pontuar no plano B, no plano C, no plano D, no plano E. O importante é pontuar. Prova da OAB, Fundação Getúlio Vargas, não é CESP. Primeira coisa que eu vou tirar da cabeça de vocês. O que é não ser CESP? É o seguinte, não existe tirar ponto, não existe reduzir ponto, não existe -1, -2, não existe isso na prova da OAB. Na prova da OAB é ou eu pontuo 1, ou 0,5, ou 0,25, ou eu pontuo, ou eu fico sem pontuar. Não existe -1, não existe -2, não existe -3. Ou eu pontuo, ou eu não pontuo. Tá claro isso, meu povo? Qual a pior coisa que pode acontecer com você na prova da OAB? Deixar de pontuar. Ou seja, o mais nunca é menos. Você sempre deve colocar o mais. Por que você sempre deve colocar o mais? Porque você não vai ter pontos tirados por isso. Mas se você colocar menos, você pode deixar de pontuar. Por isso que eu sempre vou dizer para o aluno, na dúvida, coloca. Na dúvida, coloca. Vão te tirar ponto porque você colocou o tópico da gratuidade da justiça e não estava no espelho gratuidade da justiça. Não te tiram ponto. Agora, se era para estar e você não coloca, o que vai acontecer com você? Você vai deixar de pontuar. Primeira premissa que você vai... Anote aí. Coloque assim, ó. Na dúvida eu vou colocar. Na dúvida eu vou escrever. Por que na dúvida eu vou colocar? Porque eu vou garantir essa minha pontuação. Prova da OAB não é CESP. Vou repetir isso até o finalzinho. Prova da OAB é justamente o da Fundação Getúlio Vargas. Tá certo? Me deu desespero de vida. Eu escrevi um parágrafo inteiro errado. Teve gente que já escreveu, me permita, uma lauda toda errada. Toda. Fez uma peça inteira. Fez assim, que merda, descobri no meio do caminho que não é ação de consignação em pagamento. É reclamação trabalhista. Descobriu. Não é RO, é contra-razões ao RO. Qual é o problema dessa pessoa?
é que ela não foi treinada psicologicamente para relaxa, esquece o plano A e vamos para o plano B. O que ela tem que fazer em uma página? Riscar tudo, ó. O que é riscar tudo? Ela vai fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Não tem problema. Vou pegar essa canetinha. Posso? Você me permite? Ó, a colega aqui, deixa eu botar assim por causa do microfone. A colega aqui escreveu. Essa página está toda errada. Toda. Você descobriu que você perdeu uma página inteira. Uma folha, bem da verdade. Você tem 5 folhas para elaborar a sua peça. Ou seja, o que você tem que pensar? Eu vou riscar tudo, ó. Eu vou passar um traço em tudo, ó. Passa um traço. Tá dando para pegar, Marcinho? O pessoal do online? Passa um traço. Você vai passar um traço em 30 linhas. Em cima da letra. Não existe colocar entre parênteses. Você entendeu que prova da OAB tem um modo de se fazer? Não existe. Ei, excelência, eu errei. Ei, banca examinadora, eu errei. Você vai passar o traço. Passou. Vai fazer 30 traços em cima da letra. Você vai chegar na outra folha, vai continuar como se nada tivesse acontecido. Pronto. E vai fazer a sua peça caber em 4 folhas. Se você não treina isso na sua prova da OAB, quando você vê que você errou uma folha inteira, bate o desespero, você quer desistir e não fazer mais a prova. Você entendeu a importância de treinar? A colega, vou só falar para o online, Val, já estou na intimidade, disse assim, eu abri o berreiro e comecei a chorar. Por quê? Porque não foi treinada para o plano B, para o plano C, para o plano D. Então, a segunda coisa importante é, errou, o que é que você vai fazer? Passar o traço. Errou, você vai passar o traço por cima. O que é passar o traço por cima? Eu estou lá escrevendo, excelência, blá, 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 blá. Olha o que é o traço por cima, ó. Pronto. Isso é o traço por cima. Percebeu? Não existe colocar entre parênteses. Não existe digo que. Não existe melhor dizendo. Não existe, opa, eu errei. Prova da OAB não é assim. Passa o traço por cima, eu errei um parágrafo inteiro, passo o traço por cima. Eu errei uma folha inteira, passo o traço por cima. E continua como se nada tivesse acontecido. Deixa eu te contar uma coisa. Seu examinador não te tira ponto. Então ele não vai poder tirar ponto porque a sua prova está feia. Ele não vai poder tirar ponto porque não existe. Ele não pode fazer isso. Não, eu vou tirar o ponto porque, poxa, meu Deus, ela errou uma folha inteira. Você tem que pensar na prova da OAB como o que eu consigo pontuar. Tá claro isso? Meninas, isso é especificadamente para vocês. A gente, ainda mais que quem está no finalzinho, acaba estagiando. Então, a gente tem a mania de finalizar a peça e colocar assim, ó. Vê se não é verdade. Advogada. Não faça isso na prova da OAB. Isso serve para as mulheres. É machismo, é patriarcalismo. Concordo. Mas lembra que aqui a gente está para seguir as regras. Depois a gente contesta, quando você for lá, minha colega, tá? Prerrogativa das mulheres, tudo. Aqui na sua prova da OAB, você tem que escrever assim, ó, advogado. Ou você escreve advogado, ou se você quiser, você pode até colocar entre parênteses, advogado e entre parênteses o A. Mas não existe você deixar na sua prova da OAB advogada. Por que não? Porque o seu examinador pode entender que isso é identificação da prova. E pode zerar a sua prova. Eu quero que você coloque uma coisa na sua cabeça. O mais importante da sua prova é a peça. Por que a peça é a minha prova? Porque a peça, ela vale 5 pontos. A peça, ela vale 5 pontos. Você elabora uma peça. Tem chance de cair um RO, um recurso ordinário e um recurso de revista? Um recurso ordinário e uma ação de consignação em pagamento? Não. Só cai na sua prova uma peça. Quanto vale essa peça? 5 pontos. Além disso, você vai responder a 4 questões. Cada questão dessa vale 1,25. 1,25 pontos. Então, conta comigo. 1,25 vezes 4, porque são 4 questões. Você tem quanto? 5 pontos. 5 com 5, 10. Quanto é que eu tenho que fazer para ser aprovado? Qual a pontuação mínima? 6 pontos. Não é primeira fase.
não é metade. Você não tem que adquirir aqui 5. O mínimo para você ser aprovado é de quantos pontos? 6. Olha para mim, olhe para mim. Se você identificar a peça, e agora você vai entender o que eu estou dizendo, já era. Por que já era? Porque o máximo que você vai conseguir é quanto? 5 pontos com as questões. Por isso que você tem que entender que a sua peça é a parte mais importante. Porque se tu consegue 3, 4, 5, o restante você consegue nas questões. Por isso que você vai me ouvir. Olha, se você fizer tudo que eu estou lhe pedindo, assim, ó, Pro, isso é loucura, faça tudo que eu estou lhe pedindo, você passa. Você pode não passar com 10, você pode não passar com 9, mas eu garanto que você passa. A primeira coisa que você tem que elaborar é o quê? A peça. Sempre você começa pela peça. Sempre, sempre. Para não correr o risco de você identificar. Porque se identificar, você zerou sua outra prova da OAB. Beleza? Segunda coisa importante. Cada questão, ela tem letra. Letra A e letra B. Então, você responde assim, ó. Primeira questão, letra A, letra B. Segunda questão, letra A, letra B. Qual a mania que a gente tem? Como normalmente versam sobre o mesmo assunto, só que com perguntas diferentes, você responde tudo de uma vez só. Aqui, Pro, resposta do primeiro A e primeiro B. Você não vai nem pontuar o A, nem pontuar o B. Resposta do segundo A e do segundo B. Vou conjugar, vou juntar tudo. Não pontua nenhum nem outro. Toda vez que você for responder, você tem que dizer primeiro A. Responder. Primeiro B. Responder. Segundo A. Segundo B. Responder a questão com sua letra. Se você não fizer isso, você não vai pontuar, ok? Perceba que a sua prova é cara crachá. Então, você tem que entender o seguinte. A sua prova, ela vai ser digitalizada. O seu examinador não tem acesso à sua prova física. Ela é digitalizada. O que ele vai fazer, minha pró, na hora da correção? Cara crachá. Cara crachá. Ele vai ter um espelho de correção, que é o que a gente chama de barema, de gabarito, esse espelho de correção, e ele vai verificar. Colocou? Colocou, pontuou. Colocou? Pontuou. Não colocou? Não pontua. Colocou? Pontuou. Colocou parcialmente? Vai pontuar metade. Ou seja, a sua prova é cara crachá, cara crachá, cara crachá. Eu vou te mostrar vários baremas. Você vai ter que aprender a seguir esse barema. Seguindo, você pontua. Não tem erro, tá? Pro, o que mais? OAB Bahia. Você não pode colocar isso. Isso é identificação. OAB, você vai colocar seccional. Você pode colocar OAB seccional. O que mais? Número da OAB. O número da minha OAB é 32269. Colocou isso, você se identificou. Então, você vai ter que fazer advogado. Colocar aqui, ó. Advogado. OAB e o número. Aí você pode colocar XXX, você pode colocar 3 pontinhos. Perceba que eu não estou me identificando. Eu nem falei que eu sou advogada, nem coloquei o número da OAB e nem coloquei a seccional.